Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer um conhecimento em relação aos segredos do contentamento. Gente, como nós vivemos em um momento da história da humanidade onde nós estamos precisando desse contentamento, onde nós estamos precisando viver uma vida com paz. Né? O que é o contentamento? O que é aprender a viver contente? É quando nós aprendemos o verdadeiro significado de uma vida onde a gente não leva as coisas tão no pé da letra, tão a sério. Eu quero focar bastante nisso hoje aqui, né? Mas o contentamento é uma satisfação, é aprender a estar feliz mesmo nos momentos difíceis. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você já teve na sua vida algum momento que você considerou ser um momento muito difícil? Você já teve algum momento da sua vida que você disse, meu Deus, eu nem vou sobreviver a essa. Eu tenho certeza que todo mundo que está comigo nessa live vai falar exatamente a mesma coisa. Teve um momento que eu disse, opa, nem sei se eu vou conseguir, né? Nem sei se eu vou conseguir sobreviver a tudo isso. Mas a gente não sobreviveu, a gente não conseguiu passar, a gente não conseguiu transpor essas barreiras. Às vezes é alguém querido que você perdeu. Às vezes é uma enfermidade que bateu na porta. Às vezes é um divórcio que chegou. E eu sempre gosto de dizer que o divórcio também é um luto. O divórcio também é um luto, porque quando você se divorcia, você está vivendo um luto, você perdeu algo que você idealizou, que você sonhou, né? Ou às vezes alguém muito importante, como por exemplo um filho seu, possa estar passando também por um momento difícil, um momento de tribulação, principalmente nós que somos mães, quando os nossos filhos... Se você quer ver uma coisa que afeta diretamente a vida da mulher, é quando os seus filhos, né, estão envolvidos em alguma coisa que você não se sente seguro em relação àquilo. Meu Deus do céu, é um tormento. Ou quando você vê que o seu filho está indo por um caminho difícil, né? E eu não estou dizendo que a vida não vai ter momentos difíceis, eu não estou dizendo que a vida não vai ter tribulação. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tem bom ânimo, ter bom ânimo significa tenha convicção, confie, aprenda a confiar. Né? Como eu disse hoje no Instagram, né? Como eu disse hoje para vocês, lá no Stories, melhor dizendo, né? Eu disse o seguinte, né? Você não pode evitar a dor. Não podemos evitar a dor. Se ela chegar, você precisa aprender a lidar com isso. Então você não vai dar conta de lidar com a dor, mas você precisa aprender a lidar com as frustrações. Você precisa aprender a lidar com o sofrimento. Então se eu saber lidar com a dor, eu vou saber lidar, eu não vou sofrer. Não é nem que eu vou aprender a lidar, eu não irei sofrer, eu não vou sofrer aquela dor. Eu não vou sofrer, não vou sofrer aquela dor. E o mais importante, né, é nós sabermos que tudo em nossa volta influencia as nossas emoções, influencia os nossos sentimentos, influencia de forma positiva e negativa. Mas já pensou? O dia que você chegar o dia que você tiver vamos dizer assim, uma DR com seu marido em casa, o dia que o seu filho te contrariar, você vai chegar lá rancorosa, amarrada, pisando duro, né, querendo jogar em cima das pessoas toda a insatisfação que você está sentindo. Agora a pergunta que eu quero te fazer, você acha que isso é algo que vai trazer para a sua vida algum tipo de benefício? O contentamento, ele é um estilo de vida. Eu quero apresentar para vocês o contentamento como um estilo de vida. Não tem como vocês viverem, passarem por essa vida sem passar por luta. Esquece, não tem como. Não tem como você viver uma vida
sem dor, não tem como. Um momento vai acontecer algum desgaste, em algum momento vai acontecer algo que vai te deixar chateada, e lidar com duas coisas que eu acho importante nós aprendermos a lidar. Primeiro, aprender a lidar com as frustrações. Segundo, aprender a lidar com as expectativas. Por quê? As frustrações, as expectativas, porque quando a gente aprende a não criar expectativas, eu não vou dizer que nós não podemos criar expectativa, a gente acaba criando uma certa expectativa sim, mas não criar expectativa ou criar expectativa o mínimo possível seria o ideal para que nós possamos ter uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida leve. Porque quando nós criamos expectativas, a tendência é que parte dessas expectativas que a gente criou venha a ser frustrada, né? E a frustração, lidar com a frustração, né? Hoje vivemos numa geração que tem baixa tolerância à frustração. Não pode ouvir um não na vida, fica igual aquelas crianças birrentas, né? Aquelas crianças mimadas que caem no chão quando vai no supermercado. Quando vai no supermercado, cai no chão, tem até crise de choro. Mas por que isso acontece? Porque não aprendemos a lidar com a frustração. Agora imagina só, se uma criança tem um comportamento desse, de birra, vamos dizer assim, e ela cai no chão e tem todos aqueles excessos, beleza, ok. Mas se é um adulto, isso parte até por o ridículo, né? Quando é um adulto, fala assim, gente, mas um adulto com um comportamento infantil desse, com um comportamento de, né? Então, que nós venhamos ser mulheres maduras, que nós venhamos ser mulheres capazes de lidar com o nosso emocional. Por que eu tô fazendo essas lives, gente? Eu não sei se vocês têm observado, eu tô fazendo uma sequência, né? E dentro dessa sequência tá ficando tudo estruturado para que a gente possa ser mulheres maduras, mulheres que sabem lidar com as suas emoções, mulheres que nutrem virtudes. Não adianta, se você não nutrir virtudes, você não consegue ter uma vida de contentamento, ter uma vida abençoada, né? E isso que eu estou falando para vocês é extremamente fundamental para quem quer, vamos dizer assim, ter uma vida de sucesso. Eu tenho certeza absoluta que você quer ter uma vida de sucesso. Você quer olhar para o seu casamento e dizer assim, eu tenho um casamento de sucesso. Você vai olhar para a criação dos seus filhos e vai dizer, eu fui bem sucedida naquilo que eu me propus a fazer. Né? Dentro do seu trabalho, você dizer, eu sou uma mulher realizada, eu sou uma mulher de sucesso, eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, ou você é uma pessoa que mesmo que trabalhe de CLT, que você é uma funcionária pública, né? Qualquer que seja a sua área de atuação, o mais importante é que você venha a chegar à conclusão de que as decisões que você tomou na sua vida fizeram com que você chegasse em uma posição de prazer, de alegria e de realização. Tá bom? Então, o que eu quero começar dizendo? Quero começar dizendo que o contentamento é um estilo de vida. O contentamento, ele é um estilo de vida que você adota, né? Um estilo de vida que você decide viver. E o nosso estilo de vida, ele é basicamente todo, né? Ele é todo baseado em princípios. E tem alguns princípios que eu acho que são fundamentais, como, por exemplo, princípio de autoridade, princípio de submissão e princípio de honra. Esses três princípios eu levo para a minha vida. Primeiro, princípio de autoridade. Saber que você sempre vai ter uma pessoa que tem autoridade sobre a sua vida. Né? A gente já começa quando nasce, você já tem uma mãe. Né? Se você, domingo é o dia das mães. E se você hoje é mãe, mas você teve uma mãe também. Né? Então você vai poder homenagear essa pessoa que teve uma participação fundamental na sua vida, né? Como eu tenho a minha, eu acredito que ela tá aqui nessa live, porque a minha mãe não perde uma live minha, gente. Mas é bom demais ter mãe, gente. É maravilhoso, né? Então, o que acontece? Só de você ter uma mãe, você já sabe que você tem uma pessoa que tem autoridade sobre a sua vida, né?
uma pessoa que tem autoridade sobre a sua vida. Se você trabalha numa empresa, tem uma pessoa que tem uma autoridade sobre você, que exerce uma autoridade. E a submissão, né, o princípio de submissão, saber que você precisa se submeter, né? A hierarquia, nós temos hierarquias. Por exemplo, dentro da sua casa, você tem hierarquias. Aqui dentro da minha casa, a minha hierarquia é assim, ó. É o meu esposo, como cabeça do lar, como manda a palavra do Senhor, como manda a Bíblia. Não tenho problema nenhum em lidar com isso, né? Por quê? Porque o reino de Deus é feito de princípios, é feito de hierarquias. Não se pode quebrar não se pode quebrar um princípio, porque se você quebra um princípio, esse princípio te quebra. Essa é a frase lema que eu levo na minha vida. Se você quebra, Patrícia, se você quebrar um princípio, esse princípio vai te quebrar. Então tem hierarquia. Então aqui na minha casa, meu esposo no nível de hierarquia, vamos dizer que ele está ali no topo da hierarquia, né? Ele é o cabeça do lar. Depois, eu sou a segunda no comando. De vez em quando eu falo assim, olha meu bem, a Bíblia falou que eu sou auxiliadora, tá? Você pode fazer tudo, fica tranquilo, não se preocupe comigo, que eu vou só te auxiliar, né? Brincando com ele, mas no fundo tem um tom de verdade também. E aqui em casa, eu e o Charles, nós temos um joguinho, mas os meninos já aprenderam, eles já pegaram. Mas era assim, quando ele chegava em mim, mãe, assim, eu falava assim, pede pro seu pai. Se for uma coisa bobinha, eu mesmo resolveria, né? Mas uma coisa uma decisão que eu quero ensinar algo para os meus filhos, ou uma decisão que eu quero mostrar para os meus filhos que eu e meu esposo nós estamos alinhados, eu falo assim, não, pede pro seu pai. Se ele deixar, eu deixo também. Aí eles correm lá, pai, o senhor deixa? Aí ele fala, pede para sua mãe, se ela deixar, eu deixo também. Mas desse jeito não dá. Vocês já combinaram isso, mas foi um combinado que nós fizemos para quê? Para que nenhum tirasse a autoridade um do outro. Nem eu tirasse a autoridade dele, nem ele tirasse a minha autoridade. Aí eles voltam falando assim, ah não mãe, mas aí a senhora falou que o meu pai falou que é a senhora que tem que decidir. Eu falei, não, se ele falou que eu tenho que decidir, então vocês estão liberados para fazer. Olha só, gente. Então isso é um combinado que é uma hierarquia. E essa hierarquia precisa ser respeitada, né? Isso não tem a ver com humilhação, não tem a ver com subordinação, muito pelo contrário, tem a ver com um posicionamento de ordem, de organização. Por exemplo, você trabalha numa empresa aonde o seu chefe não sabe dar ordem, ele não tem uma postura de chefe, de líder, né? Não vamos nem usar essa palavra chefe, mas vamos falar assim, uma postura de líder. Como que você se sente? Perdido? Você se sente totalmente desconectado daquela missão e qualquer um chega e manda, você também chega e quer mandar, né? Então, quando se trata de família, quando se trata de uma família, nós precisamos levar para um nível de saúde, no sentido de que essa hierarquia precisa ser respeitada, de que essa hierarquia precisa ser observada. Então, nós queremos levar o contentamento para esse nível de que o contentamento é um estilo de vida. Eu quero ter uma vida de gratidão, onde eu consiga agradecer em todo o tempo. Eu estou passando por luta, eu agradeço. Eu estou passando por dificuldade, eu agradeço. Eu estou passando por tribulação, eu agradeço. Eu estou no momento péssimo da minha vida, eu agradeço, né? Então, o contentamento é um estilo de vida que você adotou e que você trouxe para dentro da sua vida, né? Sabendo que amanhã é outro dia, que amanhã é outra história e que amanhã você vai poder construir coisas extraordinárias se você souber controlar emocionalmente o momento que você vive. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Se você souber controlar o momento que você está vivendo hoje, isso não vai te trazer pesar. Você pensar assim, eu estou vivendo um momento, ele é difícil, mas ele não vai durar para sempre. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que acabou de perder a mãe, está vivendo um momento difícil, um momento terrível, porque só quem já perdeu a mãe vai saber explicar
Como é difícil você perder alguém que você ama muito, ainda mais uma pessoa tão importante como uma mãe. E eu falei isso para ela. O luto, ele passa. Sabe o que é o bom do luto? A única coisa boa do luto é que passa, né? E se você aprender a lidar com essa situação difícil que você está vivendo hoje, com essa situação de instabilidade que você está vivendo hoje, isso significa que você pode ter sucesso lá na frente naquilo que você se propôs a fazer, naquilo que você se propôs nos seus níveis de relacionamento. Gente, então o que nós estamos aprendendo sobre os segredos do contentamento? Primeiro, que o contentamento ele é aprendido, né? Ele é aprendido. Você não nasce uma pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho dificuldade de aceitar as coisas, eu tenho dificuldade de aceitar situações porque eu nasci numa família disfuncional, né? Eu acho que isso contribui muito. Quando você nasce, por exemplo, numa família onde as pessoas reclamam muito. Eu adotei uma postura na minha vida que eu não reclamo de nada. Eu não reclamo de nada e não reclamo de ninguém. Porque quando a gente reclama das pessoas e quando a gente reclama das coisas, a gente atrai um clima péssimo para dentro do nosso lar, né? Eu não reclamo e também não gosto de pessoas reclamando perto de mim. Quando tem alguém reclamando, eu falo assim, opa, vamos parar, vamos mudar aí o clima desse momento aí, que não é isso que nós temos que, não é assim que nós temos que viver. Então, o contentamento, ele é aprendido. Se você veio de uma família disfuncional ou se você veio de uma família onde as pessoas tinham o péssimo hábito de reclamar, de fazer as coisas murmurando, né? O que é murmurar? É reclamar baixinho. Eu acho que a murmuração ela é terrível. Tudo que a pessoa vai fazer, ela fala mais baixinho ali reclamando. Ah, que não sei, né? Então, tudo, se você nasceu numa família assim, que tem esse hábito, isso não justifica você continuar, porque agora você tem o conhecimento, né? Começa a fazer uma análise na sua vida. Será que até aqui você não trouxe a sua vida apenas olhando pelo aspecto negativo da coisa? Quem sabe você chegou até aqui na sua vida difícil, arrastando, porque simplesmente você adotou uma postura de sofrimento, daquela que sofre por tudo, daquela que não sabe viver a experiência da dor como algo de crescimento, para olhar para trás amanhã e dizer assim, olha, eu passei por isso. Eu passei por isso. Como Paulo falou, o apóstolo Paulo falou, né? Eu sei viver em abundância. Eu já vivi em abundância, eu já vivi em escassez. Por isso eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o primeiro tópico que eu quero deixar aqui para vocês é que o contentamento, o primeiro segredo é que ele é aprendido. O segundo é que não depende do que nós temos. Por que algumas pessoas que têm muito adotam uma vida de reclamação, adotam uma vida de sofrimento e tantas pessoas que têm tão pouco, vivem uma vida de felicidade? Porque elas ficam esperando, não, quando eu tiver, eu vou fazer. Quando eu tiver dinheiro, eu vou viajar. Quando eu tiver um carro, né, eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver isso, eu vou chamar uma pessoa para jantar na minha casa, né? Quando na verdade o contentamento ele nos mostra que não depende daquilo que nós temos, mas depende, né, do que nós podemos fazer com aquilo que nós temos. Às vezes, gente, olha, escuta isso que eu vou falar para vocês. Eu convivo com muitas pessoas. Eu vou na casa de muitas pessoas. Eu já fui na casa de pessoas riquíssimas. E eu já fui na casa de pessoas paupérrimas. E uma das coisas que eu aprendi, que não é você ter muito dinheiro que faz com que você seja uma pessoa de boa recepção. Não é você ser uma pessoa que tem muito dinheiro que faz você ser uma pessoa agradável, né? Às vezes você chega na casa de uma pessoa que não tem praticamente nada e ela te serve, te trata e você se sente a pessoa mais especial do mundo. E às vezes você está no lugar mais chique que existe,
no local onde tem abundância de recursos e aquela casa é uma casa escura, uma casa onde a gente percebe que tem ali, algumas pessoas falam assim, uma áurea, né? Mas aquilo ali é o quê? É a reclamação, é a murmuração, é a falta do contentamento. Então não depende do que você tem, não. Se você tem poucos recursos, use esses seus recursos ao seu favor. Não deixe de chamar ninguém para jantar na sua casa só porque você tem pouco, não. Se você não pode servir uma picanha, serve um cuscuz. E se for um cuscuz, vocês me chamam, tá? Que eu vou querer também ir. Se for um cuscuz, vocês me chamam que eu vou querer ir também, que eu gosto. Um cuscuzinho com ovinho assim, ó. Um franguinho desfiado. Meu Deus do céu, mas eu gosto demais. Então, não é o que a pessoa tem, não depende do que ela tem. Tem gente que vai para uma roça, que vai para a chácara de alguém e lá ele consegue, né, descansar, consegue sentir feliz. Eu sou dessas. Quando eu viajo para a roça, para uma chácara, assim, eu fico caçando a pessoa que tem chácara. Se você é uma pessoa que tem chácara, você nem me fale, porque eu fico querendo ir para as chácaras, né? Então, o que acontece? O contentamento não depende daquilo que você tem. Coloque isso definitivo na sua vida. Não depende daquilo que eu tenho, mas depende da minha posição diante daquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho, eu posso multiplicar e fazer com que seja cada vez melhor, cada vez mais satisfatória a minha vida. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês, antes da gente entrar sobre os segredos do contentamento, é que o contentamento é fruto de uma vida de gratidão. O contentamento é o resultado de uma vida de gratidão, né? O que vocês estão falando aqui? Vamos lá. Olha lá, gente, vocês estão rindo de mim aqui, né? Tô vendo aqui, ó. Tem como assistir as outras lives também. Legal. Olha aqui a doutora Renata Furquim. Gente, eu quero avisar para vocês que nós vamos fazer uma live, tá? Com a doutora Renata Furquim. Ela é uma endocrinologista especialista na saúde da mulher. Não, vocês não podem perder, porque vai estar demais, vai estar incrível, tá bom? E eu quero que vocês participem dessas lives que a gente está fazendo. Na verdade, vou fazer com ela um podcast. Vai ser maravilhoso. Então, por que a gratidão, o contentamento é o fruto da gratidão, é o resultado da gratidão? Porque quando você tem uma vida de gratidão, o contentamento é como se fosse um fruto, um resultado. Você já viu um resultado. A experiência que nós tivemos um tempo com uma pessoa que sofreu um acidente e ela machucou a mão. A pessoa teve um acidente e ela machucou a mão. E a gente foi fazer uma visita para essa pessoa. Penso tanto que essa pessoa estava em sofrimento. Essa pessoa estava dizendo que a vida dela tinha acabado porque ela machucou a mão e amputou alguma parte da mão, né? E nós fomos, no mesmo dia, fazer visita para uma pessoa que tinha sofrido um acidente. O caminhão tinha pegado o carro dela e ela tinha quebrado a coluna. Provavelmente nunca mais iria andar. Sabe o que eu acho mais interessante? É a postura da pessoa diante da vida. Ela falou assim: eu posso nunca mais andar, mas eu tenho tanta gratidão, tanta gratidão a Deus porque eu tô viva. Falou assim: já pensou se eu tivesse morrido? Eu não ia conseguir estar aqui conversando com vocês, eu ia deixar os meus filhos, né? O que essa postura trouxe para ela? Trouxe o fruto, que no caso desse fruto seria o quê? O contentamento. E qual é o sentimento? O sentimento de estar de felicidade, de saber que recebeu algo poderoso de Deus, de saber que recebeu algo muito bom, né? Que recebeu algo muito bom. Então, a postura que nós temos que ter diante da vida é sempre de gratidão. Saber que a gratidão vai produzir uma vida leve, uma vida de contentamento. E se você quer ter uma vida de contentamento, você precisa começar exercendo aí
é a gratidão. A Juliana está falando aqui, ó, muito importante dar valor nas coisas boas, até ver as coisas ruins como oportunidade de crescimento. É exatamente isso, Juliana. Até ver as coisas ruins como uma oportunidade de crescimento. Porque quando você vê as coisas ruins como uma oportunidade de crescimento, você aprende que não pode reclamar daquilo que não foi bom ou daquilo que não deu certo, né? Gente, manda aí as experiências que vocês tiveram para que a gente possa compartilhar aqui também, tá bom? Ó, eu tô vendo que a Silvânia tá na live, a Fátima tá na live, né? A Juliana, que eu acabei de falar, a doutora Renata Furquim, a Eliette tá na live, a Elian, tá bom? Manda aí, gente, tô falando o nome de vocês, tô igual aquelas professoras malvadas que ficam falando o nome das pessoas, né? Mas manda aí os comentários de vocês. Então agora eu vou falar 8 segredos, assim é 7, 8 segredos para que você possa exercer, né, o seu contentamento, para que você possa ter uma vida de contentamento. Anota aí, 8 segredos para uma vida de contentamentos. Eu vou contar para vocês como que foi a experiência para mim ter a ideia de fazer essa live, né, a respeito dos segredos do contentamento, né? Eu estava ouvindo o hino da Lauriette, não sei se vocês já ouviram, e eu vejo assim que tudo Deus ministra no meu coração, tudo Ele fala comigo. Eu estou ouvindo o hino, quando eu entro dentro do meu carro, eu gosto de ouvir os hinos, eu gosto de meditar naqueles hinos, porque aquilo ali é a palavra cantada que Deus está ministrando no meu coração. E às vezes, por mais difícil que seja, né, a lida, por mais que difícil que seja, né, a gente sabe que quando nós estamos na presença de Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, né? O primeiro segredo que eu quero contar aqui para vocês, o primeiro segredo que eu acho que seria uma das coisas bem importantes para que nós trouxéssemos para a nossa vida é louvar em meio às lutas. Você já pensou uma pessoa que sofreu um acidente grave ou que descobriu que está sofrendo com um câncer, por exemplo, né? Que acabou de perder o emprego, alguém que acabou de descobrir uma catástrofe na sua vida, que perdeu todos os seus bens, todos os seus recursos, como que ele vai louvar em meio às lutas? Isso é comprovado, gente, que todas as vezes que você louva a Deus, o seu organismo, ele produz a ocitocina, ele produz a endorfina, ele produz uma substância, como por exemplo, um neurotransmissor da dopamina também, que te dá a sensação de prazer, a noradrenalina, um neurotransmissor importantíssimo. Inclusive, eu quero abrir um parênteses para dizer que a noradrenalina é um neurotransmissor que você consegue produzir ele fazendo exercício físico, né? A serotonina, que é um neurotransmissor que dá prazer, aquela sensação de prazer e de bem-estar, a noradrenalina, a serotonina, né? E são substâncias químicas, neuroquímicas, que são extremamente fundamentais para que a gente possa exercer o contentamento. Então, é uma forma saudável de você reproduzir esses neurotransmissores, de você, vamos dizer assim, injetar no seu organismo esses neurotransmissores. Tá, aí eu tô falando que se você for para a academia, você vai conseguir produzir esses neurotransmissores, né? Então, se você louvar a Deus, você vai conseguir produzir essas substâncias que são extremamente fundamentais para que você consiga se sentir relaxado, para que você consiga exercer o seu contentamento, né? Para que você consiga exercer a sua gratidão. Então, no momento de luta, você tem que falar assim, o que eu consigo fazer? O que eu consigo resolver desse problema? O que eu consigo resolver? Vamos dar uma situação aqui, um exemplo. Você acabou de perder o seu emprego. Você está com a corda no pescoço, está devendo Deus e o mundo, né? Você pensa assim, o que eu posso fazer?
nessa situação? Qual a decisão que eu posso tomar que vai fazer a diferença na minha vida? Qual a decisão que eu vou tomar que pode mudar o rumo da minha história? Né? Será que eu chorar? Será que se eu entrar para dentro do meu quarto e ficar lá dormindo o dia inteiro depressiva? Será que se eu sair agredindo as pessoas que eu amo com palavras, como eu já disse aqui em outras lives, né? As pessoas que a gente mais ofende, são as pessoas que mais a gente ama. Aquelas pessoas que mais a gente ama é aquelas pessoas que a gente mais ofende, porque são com elas que a gente convive. A gente convive muito com essas pessoas, então a gente tem uma forte tendência, né, a ofender mais essas pessoas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso louvar, porque enquanto eu estou louvando, né, eu estou produzindo, eu estou injetando no meu organismo substâncias neuroquímicas, substâncias são neurotransmissores que vão me dar sensação de prazer, de bem-estar, de relaxamento, e o resultado disso seria o quê? Uma espécie de confiança que você vai começar a nutrir. Porque os louvores, eles foram preparados para quê? Para alimentar a nossa fé. Para alimentar a nossa fé. Quantas vezes a gente está abatido, está triste, tá cheio de angústia, e você coloca um louvor ali e aquilo ali começa a, alimentar a sua alma. Então, se você está passando por um momento onde o seu coração, onde a sua alma, aonde você tem tomado decisões que muitas vezes tem se precipitado nas suas decisões, eu quero que você comece a pensar assim: no momento em que eu não souber o que fazer, eu vou só louvar. Eu só vou louvar. Eu vou louvar e vou dizer assim: nós servimos um Deus que ele age na nossa consciência. Quando Deus ministra no nosso coração, quando Deus fala conosco, ele fala na nossa consciência, na consciência ativa que nós temos. Então o que você vai fazer? Você vai dizer assim: enquanto eu estou louvando, Deus está ministrando no meu coração. Enquanto eu estou louvando, ele está falando comigo sobre aquilo, né? Que a resposta que eu preciso e a resposta que eu quero, ele vai me dar na hora certa, no momento certinho. Como é que eu faço para passar aqui a... Você está perguntando onde é que está a chave do carro. É que o Charles vai buscar as crianças na escola e eu tô com a chave aqui, ó. Você desce, ó, na rolagem. Entendeu? Ah, tá. Tá bom. É para cima ou é para baixo aqui? Vai para cima. Ok. Tá bom. Então vamos lá, gente. Né? Porque enquanto você está louvando, você está ali na sua consciência ativa. E você está sendo ministrado por aquele louvor. Isso acontece muito comigo. Me fala aí, gente, nos comentários. Não deixa eu falando sozinha nessa live, não, pelo amor de Deus. Que eu vim pro Instagram para conversar com vocês. Então vamos lá. Já aconteceu isso com vocês? Você está aqui no seu carro, dirigindo e ouvindo aquele louvor, aquele hino maravilhoso. E de repente você fala: opa, Deus acabou de falar comigo aqui através dessa palavra. Né? Não, eu estou entendendo o que ele está falando comigo aqui. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu com vocês? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei qual é a solução. Então, louvar em meio às lutas é mostrar que você não se rendeu, mas que você não está estressado, não. Você não está preocupado, não. Você está confiando. Você está exercendo o seu direito de confiar. Exerça o seu direito de confiar. Na vida nós temos direitos e nós temos deveres. Então exerça o seu direito de confiar. Quando você pensar assim: será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Fala assim: então, se eu vou gastar os mesmos neurônios para confiar e para não confiar, então eu prefiro confiar. Eu prefiro exercer o meu direito de confiar. Ok? Né? O segundo ponto é cantar enquanto espera.
Aí você pode falar assim, não, mas tá muito redundante. Cantar enquanto espera. Por que cantar enquanto espera? Porque louvar em meio às lutas, na hora da luta, mas você parar para cantar na hora que tá doendo, eu não sei vocês, mas quando eu tô passando por um momento assim, de dificuldade, porque eu já aprendi tanto a lidar com as minhas frustrações, eu já aprendi tanto a lidar com os medos, eu já aprendi tanto a lidar com isso, que acaba que eu não sofro mais tanto, eu acabo sofrendo mais tanto, porque eu já aprendi a lidar com aquilo, né? E se vem uma outra coisa, eu começo a exercitar essa prática. Então o que eu faço? Eu seleciono aquelas canções, né, que fala daquilo que eu tô passando. Porque, gente, quem tem uma vida de louvor, ele sabe ele sabe esses hinos de cor salteado. Ele sabe esses hinos aí, né, de cor salteado. Então ele começa a cantar. Por exemplo, assim, ó, teve uma época que eu sentia que eu precisava tanto melhorar, e eu me esforçava, eu falava assim, eu vou ser melhor, eu quero melhorar o meu humor, eu quero melhorar o meu temperamento, né? O meu temperamento é muito forte, eu sinto que eu devo isso para as pessoas que eu amo, para as pessoas que me amam, eu devo isso para minha família, eu preciso melhorar o meu modo de agir, a minha explosão, eu preciso dar o melhor de mim para minha família. Então, aí tinha um hino, não sei quem que é o cantor desse hino, se vocês me ajudem, coloca bem aí, se vocês souberem o nome do cantor, vocês já colocam aí, né? Aí o hino era assim, ó, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, já sou humano e só sei errar. Tá vendo, gente? Me ajuda a melhorar. E eu cantava tanto, que as pessoas falavam assim, meu Deus, não tem outro hino pra você cantar, não? Por quê? Porque eu coloquei no meu coração, eu só vou parar de cantar quando eu tiver chegado nessa posição, né? Então aquilo não era só uma canção, aquilo era uma oração. Era uma oração que eu fazia, me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo. Né? Era como se eu estivesse falando para o Senhor assim, sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Aquilo que Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ele está sempre diante de mim. Quando eu penso eu já falei, quando eu penso eu já ofendi, quando eu penso eu já me excedi. E aí eu ficava cantando essa música aí e falando, o que eu quero melhorar é o meu temperamento. Eu não quero ser uma pessoa que solta farpa nas pessoas, eu não quero ser uma pessoa que ofende, eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que ama, com disponibilidade de amar. Mesmo que a luta tá bem aqui, não quero saber, ninguém tem culpa se a minha luta tá grande ou se ela tá pouca. Eu preciso me melhorar. Então eu fazia isso. Eu cantava enquanto eu esperava. E isso, gente, é terapêutico. E você sabia que, no ponto de vista da neurociências, quando você mentaliza algo, por exemplo, você quer fazer uma viagem. Isso aqui eu vou fazer, eu ainda não fiz aqui em casa, mas vai ser uma terapia em grupo aqui em casa. Eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos e eu vou fazer o mural ou o livro, né? Tem duas opções. Pode ser um mural ou o livro dos sonhos. Vocês já fizeram isso? É muito legal. É uma terapia em grupo familiar. E eu quero fazer isso. Você pode pegar uma foto do lugar para onde você quer ir. Ou digamos que você quer, sei lá, construir a sua casa ou fazer alguma coisa. Você coloca no porta-retrato e coloca ali ao seu alcance. O fato de você mentalizar aquilo faz com que você encontre forças ou com que você vá encontrando jeito de fazer aquilo se tornar real, né? Isso é uma mágica, sei lá, uma mandinga, um trem assim, nada disso. É porque tudo aquilo que está ao alcance da sua visão, tudo aquilo que está ao alcance da sua mente, você trabalha melhor, você visualiza melhor e consegue colocar em prática. Deixa eu só limpar a lente aqui para tirar uma foto.
né? Você consegue colocar em prática para que você possa correr atrás daquilo que você quer. Então, o que eu quero dizer para vocês? É cantar enquanto espera. Isso é neurociência pura. Isso é fé? É fé também, mas é neurociência também. É cantar enquanto espera. Me ajude a melhorar. Sozinha eu não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei errar. A melhor coisa que tem é quando a gente reconhece as nossas fragilidades. A melhor coisa que tem é quando a gente reconhece a nossa falta de força, a nossa falta de motivação, né? É quando a gente reconhece a nossa falta de habilidade, né? E quando a gente corre atrás daquilo que a gente quer, a gente tem a resposta, ok? Então tá. E o terceiro ponto é exaltar quem prova sua fé. Por que exaltar quem prova sua fé? Porque nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida é uma permissão de Deus. Eu quero que você entenda isso. Tudo que acontece na sua vida é uma permissão de Deus. Ok? Deus permitiu que você passasse por aquele momento, por aquela situação. Ou se foi uma desobediência sua, mas de algum modo, né, você está vivendo aquilo. Ok? Então, se aquela luta que você está passando, se Deus está provando a sua fé, saiba, né, que é esse o momento ideal de você exaltá-lo e dizer assim: eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida e eu sei que eu vou usar toda a minha força, toda a minha coragem, toda a minha determinação para que eu possa estar de pé na sua presença e que eu possa realizar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Você acha que é fácil, gente, ficar fazendo essas lives aqui? Você acha que é fácil ficar correndo atrás das coisas, postando stories? Para mim, o mais difícil é postar os stories, né? Você acha que é fácil ficar tentando? Não, sabe por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que se Deus colocou algo na minha mão, eu não vou me furtar ao direito, né, de exercer essa bênção na vida das pessoas. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, né? Quantas vezes você recebeu algo de Deus, mas você se embaraçou com as coisas dessa vida? Porque ao invés de exaltar aquele que estava te provando, você foi com raiva dele, né? Eu atendi uma pessoa recentemente que ela disse assim: nossa, eu passei por muitas dificuldades e eu nem acredito mais em Deus. Eu fico pensando assim, como é vulnerável a fé dessa pessoa, como é fraca a fé dessa pessoa. Ela não consegue, ela não tem uma estabilidade que permita que ela viva uma vida de fé, porque simplesmente ela aceita o bem de Deus com prazer, ela aceita o bem de Deus com alegria, mas ela não aceita a aprovação. Então, ter o coração fortalecido significa que, independente do que vier, você vai ser leal aos seus princípios, aos seus valores, e você vai ser leal para aquele que te chamou, ok? A Juliana falou assim: sua experiência e ensinamentos acrescentam muito na minha vida. Continue anunciando, né? É por isso que eu tô pedindo aqui, para vocês também, para que vocês possam também tá falando aqui na live, porque quando vocês falam também, edifica a vida das pessoas. Quando eu escutei essa palavra aqui, quando eu li essa frase da Juliana, fiquei super feliz. Fiquei muito feliz com essa frase dela. Já pensou quando você transmite o seu conhecimento aqui nessa live aqui também, compartilha, né? Outra pessoa escuta e fala: opa, não é só eu que passo por isso, não. Essa dificuldade eu passo, mas outras pessoas passam também. Por isso que eu considero a live como se fosse uma terapia de grupo. Então vamos lá. O quarto segredo: manter a transparência. Quarto segredo: manter a transparência. E eu quis deixar essa frase aqui de manter a transparência, porque existem algumas pessoas que, quando elas estão passando por momentos difíceis, elas mascaram um sorriso no rosto, né?
e elas passam a falsa ilusão de que elas estão tudo bem. Mas, gente, tem uma coisa que me deixa muito intrigado com algumas pessoas, eu não sei se vocês pensam desse jeito, mas vocês já viram aquelas pessoas que tudo tá bom para elas? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não confio em alguém que tá 100% bem. Então eu sou um tipo de pessoa que eu não sei esconder. Eu não sei esconder. Se eu estiver sentindo dor, você vai saber. É meu ponto fraco ou é o meu ponto forte, não sei. Mas eu procuro ser legítima naquilo que eu sinto. Não com autocomiseração. Não que eu tenha pena de mim, não. Eu passei esses dias e eu vi uma pessoa... A pessoa estava sentada assim e a minha filha falou assim... Ô mãe, vamos dar uma moeda para essa pessoa. Aí eu falei, ô minha filha, eu tô sem moeda aqui, porque hoje a gente nem anda mais com dinheiro, né? A gente anda com cartão, a gente anda com Pix. Falei, eu tô sem dinheiro, minha filha. Aqui para, né, dinheiro em espécie para passar para essa pessoa. Aí ela pegou e falou assim, não, eu tadinha dela, mãe. Eu falei, minha filha, nunca tenha dó das pessoas. Eu acho que ninguém, nenhum ser humano merece a nossa dó. Nenhum ser humano merece a nossa pena. Ninguém merece isso, sabe por quê? Gente, a dó é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir. Né? A gente tem que ter empatia, a gente tem que ter piedade. Piedade. Mas a dó, se alguém falar que tá com dó de mim, eu fico contrariada com aquilo. Por quê? É um sentimento que muitas vezes não traz retorno nenhum, nenhum benefício para a vida da pessoa, né? Nenhum benefício para a vida da pessoa. Então, não sinta pena de você. Não sinta pena de você, não tenha dó de você, né? Mas o que você tem que ter? Você tem que ter a motivação e a certeza de que você tem todos os recursos que você precisa. Eu vou repetir, você tem todos os recursos que você precisa para ter uma vida extraordinária. Seja transparente. Seja transparente. Se tiver que pedir oração, peça. Teve uma época da minha vida que eu estava tão dura, mas tão dura, que eu não queria nem pedir oração. E um dia uma irmã pediu oração por mim. Eu não tenho vergonha de dizer. Porque essas experiências, elas acrescentam na minha vida e acrescentam na sua também. Acrescentam na vida das pessoas que precisam. Eu estava tão dura assim, porque eu já passei fase da minha vida com o tempo para poder compartilhar isso com vocês. Que eu fiquei dura mesmo, né? Tinha dificuldade até de chorar. Mas, aí a pessoa pediu oração por mim. Eu fiquei assim, naquele momento, foi um clique que deu em mim assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu não tenho capacidade de pedir a oração. Para não dizer que está passando por luta. Eu não quero pedir oração para não ter que dizer que eu estou passando por luta. Que é isso? Que falta de transparência, né? De viver aquilo que eu estou sentindo de fato, né? De viver de fato aquilo que eu estou sentindo. Então, se você tiver que pedir oração, minha filha, peça mesmo. Se você tiver que pedir conselho, peça mesmo. Né? Se você tiver que buscar ajuda, busque mesmo. Se você tiver que fazer terapia, faça mesmo. Faça mesmo. Olha, eu tô sofrendo. Mas aí entra aquela questão. Você não vai falar para qualquer pessoa. Olha os detalhes aí. Você não vai pedir ajuda para qualquer pessoa. De jeito nenhum. Você vai falar com as pessoas certas, com aquelas pessoas que podem te ouvir, aquelas pessoas que vão guardar os seus segredos, aquela pessoa que vai te acolher com empatia, com amor, com generosidade. Eu estou trabalhando isso em mim, porque às vezes, principalmente a gente que trabalha com pessoas, eu desde os meus 13 anos de idade eu trabalho com gente, né? Eu trabalho me relacionando com pessoas, liderando pessoas. Então, quando a gente trabalha assim, a gente vai sendo combatido, a gente vai sendo atacado e a gente vai criando uma capa, uma couraça de proteção, né? Mas eu sei que Deus ainda tem os seus na terra, Deus ainda tem as pessoas conselheiras nessa terra, Deus ainda tem as pessoas de caráter, pessoas que nasceram com empatia, não que nasceram com empatia, mas que exercem a sua empatia na vida das outras pessoas.
Eu creio que isso é uma grande verdade que nós podemos ministrar na vida das pessoas, ok? Então, manter a transparência, viver uma vida transparente, não de autocomiseração, mas viver a sua realidade, viver o seu momento. Se o meu momento é esse que eu vou viver, né? Eu não vou mentir para mim, porque mentir para as outras pessoas, você pode mentir. Agora, mentir para você mesma, aí é forte, né? E o que mais nós fazemos é mentir para nós mesmas. Cria uma capa de proteção e a gente começa a nos enganar. Qual que é o grande problema da gente se enganar? O grande problema da gente se enganar é que a gente não consegue evoluir. A gente não consegue evoluir. É como se você criasse uma capa de proteção, cria uma fantasia, encarna um personagem, né, e começa a interpretar. Isso é viver? Não, isso não é viver. Isso é ser contente? É estar vivendo uma vida de contentamento? Não é estar vivendo uma vida de contentamento. Isso é uma vida de fantasiosa, onde você cria fantasia. Gente, e entrando nesse detalhe, né, que eu quero dizer para vocês, o nosso cérebro, ele cria muitas fantasias. Quando eu digo para vocês que a mente mente, é real isso que eu estou falando, né? Nós criamos muitas fantasias em relação àquilo que nós estamos sentindo. Nós maquiamos muito aquilo que nós estamos sentindo, ok? Nós já estamos indo para os finalmente dessa live, tá bom? Mas nós ainda temos aí 4 tópicos, mas é rapidinho isso aqui. É viver as evidências. O que é viver as evidências? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória, né, aquilo que já foi ministrado na minha vida e na vida das pessoas que eu amo e que eu já tive respostas positivas, que eu já tive retorno positivo. Sabe, a gratidão, ela sempre busca as informações de situações que você já viveu. Toda pessoa tem evidências na sua vida que comprovam que ela é uma pessoa mais do que vencedora, de tantos embates que você teve, ok? Agora, o 6 é o que eu mais amo. O 6 é sorrir do problema. Gente, quem é aqui que tem a capacidade de sorrir do problema? Sorrir do problema. Né? Você tá vendo o problema e tá rindo dele. Falou assim, ó, eu tô te lendo, eu tô sabendo. Você sabe quando eu escuto essa frase, sorrir do seu problema, sabe o que significa para mim? De verdade mesmo, você está acima do seu problema. O seu problema se tornou algo bobinho. O seu problema se tornou algo que facilmente você consegue controlar. Você consegue controlar, então você está sorrindo daquela situação. Você fala assim, olha, você vem a mim com lanças, você vem a mim com insultos, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eita, é forte. Ou seja, você já está revestida, você já consegue enfrentar essas dificuldades e sair vitoriosa por cima, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, né? E cantar um hino de amor. Por que um hino de amor? Porque a primeira coisa que amarga a nossa vida, a primeira coisa que acontece na nossa vida é que a gente fica amargo. As lutas, ela tem o poder de nos amargar. A luta, ela tem o poder de nos deixar secas. As lutas, ela tem o poder de nos deixar sem aquele tempero. As lutas, ela tem o poder de nos deixar com aquele rançozinho, sabe? Aquela ranzinza, né? Aquela pessoa que fica ranzinza. Mas quando você vê amor nas pessoas, quando você vê amor nas coisas, quando você vê propósito nas coisas, então você consegue
ver a vida com uma ótica diferente e exalar amor. Aprende uma coisa aqui nessa live aqui. Se você conseguir internalizar só isso que eu vou te falar agora, eu acho que você já aprendeu muito. Nós viemos a esse mundo para servir pessoas. Qual que é a sua profissão? Eu sou psicóloga, então eu vim para servir as pessoas. E é o que eu estou fazendo aqui, eu estou servindo vocês, né? O que você faz? Você é um advogado, você veio para servir as pessoas, né? Mas nós temos que fazer isso com entendimento, nós temos que fazer isso com amor. Não podemos deixar que o nosso chamado seja apenas um chamado material, físico, um chamado, vamos dizer, sem um propósito definido. Mas quando nós colocamos amor naquilo que nós estamos fazendo, então nós entendemos que ela ganha cor, ela ganha objetivo, ela ganha propósito. Porque o amor, ele não pode ser direcionado a coisas, o amor tem que ser direcionado a pessoas. O amor tem que ser direcionado a pessoas. Se você faz as coisas com amor para as pessoas, então por dentro você está florescendo. Mas quando você para de demonstrar amor e demonstrar afeto às pessoas, então significa que por dentro alguma coisa morreu, alguma coisa acabou. E você precisa fazer com que isso seja restaurado, que essa sua fé seja restaurada, essa sua força seja restaurada, né? Aqui, ó, a pastora Luzenita colocou aqui, ó. O nosso problema são pequenos diante da grandeza de Deus. Se é só dona do lavar, faça com excelência. Se esse seu papel é lavar alguma coisa, lavar o chão, que lave com excelência. Eu me lembro que quando eu era adolescente, a gente tinha uma escala para lavar a igreja. E aí eu me lembro que eu pegava a chave da igreja ficava na minha casa. E mesmo quando não era o meu dia, quando eu percebia que alguém não tinha ido fazer aquele serviço, eu pegava a chave e eu ia até aquele lugar e eu limpava, eu tirava poeira. Teve uma vez, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, não tem nada mais poderoso do que Deus dentro do nosso coração, Deus fazendo morada dentro de nós. Teve uma vez que depois que eu terminei tudo, eu sentei assim, ó, no púlpito e encostei a minha cabeça assim e falei assim, meu Deus, como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui. Como é bom fazer isto aqui. Não importa, eu não queria saber se eu estava limpando o chão, se eu estava recebendo alguém na porta ou se eu estava no púlpito. Eu não queria saber, porque servir aquele lugar, aquelas pessoas naquele lugar, para mim, era algo que trazia uma profunda alegria no meu coração. Então, cante com amor, trabalhe com amor, faça com amor. Faça com amor. O que Deus te chamou para fazer? Deus me chamou para ser uma profissional dessa área. Então, faça com amor aquilo que você se propôs a fazer. Porque o amor, exercer o amor na vida das pessoas vai trazer contentamento para a sua própria vida. E você não vai viver uma vida de desgaste, mas você vai viver uma vida de paz. E por último, né? Saber que você tem um amigo. Sabe o que muitas vezes traz muito pesar para nossas vidas e deixamos de ter uma vida de contentamento? Porque muitas vezes nós não temos... nós nos sentimos sozinhas. Nós olhamos para um lado e para o outro e não conseguimos encontrar né, pessoas que possam estar conosco e você se sente sozinho. Talvez você está vivendo um momento da sua vida em que você tem que decidir tudo sozinha. Talvez você está vivendo um momento da sua vida onde você se sente só no meio de uma multidão de pessoas. Mas não se preocupe, você tem um amigo. E ele é fiel, ele é companheiro, ele está contigo em todos os momentos. E ele não vai deixar você sozinha. Você pode até se sentir sozinha, mas você não está sozinha. Você tem um amigo. Você tem um companheiro ali que vai exercer esse amor, que vai te dar essa proteção no momento em que você precisar. Saber que você tem, é o segredo, saber que você tem um amigo
que esse amigo é presente, ele é o fiel companheiro nos momentos de dificuldade, vai te dar forças para que você possa caminhar mais uma légua, vai te dar forças para que você possa exercer a sua liderança como uma líder, exercer a sua profissão, fazer aquilo que você foi chamada para fazer, né? E o contentamento é o confiar em Deus, exercer esse direito de confiar, que você tem esse amigo fiel dentro do seu coração, né? Então, os 8 segredos do contentamento tá ligado aqui a viver uma vida de confiança, de louvor, de adoração e de entrega. E de entrega, principalmente de entrega. Quantas pessoas não querem mais viver uma vida de entrega? Elas não querem mais viver uma vida de entrega, porque viver uma vida de entrega significa doar a si mesmo para outras pessoas. Aí você fala assim, como que eu vou me doar sendo que eu estou precisando? Diz que não existe ninguém pobre demais que não possa doar, que não possa dar nada. E não existe ninguém rico demais que não possa receber. Então o que eu quero dizer para você é que você pode estar cercado de pessoas, você pode estar cercado de recursos, mas você precisa desse amor, você precisa desse cuidado, você precisa desse afeto. Você pode ser uma pessoa que não tem quase nada, né? Mas você pode oferecer esse afeto, você pode oferecer esse amor e esse cuidado para as outras pessoas, tá bom? Gente, agora nós vamos finalizar aqui essa live. Eu quero agradecer cada um de vocês. Hoje eu quis fazer essa live, mas porque como eu fiz o podcast e o tema do podcast é aprenda a viver sem nada, né? Ou aprenda a viver com nada. Melhor dizendo, aprenda a viver com nada. Então, ele vai estar lá no YouTube, você já vai poder assistir. Hoje, agora já são, meu Deus, já é 5h10, mas passa muito rápido, né? Então, daqui para as 5h30, você já vai poder entrar no YouTube e já vai poder assistir ele. Então, eu queria trazer sobre os segredos do contentamento essa parte mais espiritual, tá bom? Para que vocês possam meditar sobre isso. Louvar em meio às lutas, cantar enquanto espera, exaltar quem prova sua fé, manter a transparência, viver as evidências, sorrir do problema, cantar um hino de amor e saber que você tem um amigo, Jesus Cristo Salvador. Eita! Ninguém vai te parar, ninguém vai te deter. Não deixe que esse marasmo te tire do propósito. Fica firme e você vai ver a luz brilhar em seu caminho. Fica com Deus e até semana que vem. Semana que vem tem mais live pra gente poder, né? Eu vou estar passando com antecedência o tema para que vocês possam estar assistindo, tá bom? Fica com Deus e até semana que vem, se Deus quiser e eu creio que Ele quer.